farei duas análises, uma histórica, outra conjuntural e uma previsão do que vem por aí depois dessa decisão suprema. André Mendonça sai desgastadíssimo. Nas redes sociais foi batizado de traidor. Olha, ser chamado de traidor no Brasil é pior que o xingamento de canalha que Nelson Rodrigues proclamava ser o pior xingamento que alguém podia ter. O cara era tão canalha, mas tão canalha, que não perdoava nem a própria cunhada. Então, ser chamado de traidor no Brasil, politicamente, é horrível. Não digo que André Mendonça tenha traído. E ele foi coerente. Ele é amigo de longa data daqueles ministros do Supremo, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli e até do Alexandre de Moraes. Então, quem o indicou para lá deveria saber disso. Ponto. Isso é uma questão. Agora, o que aconteceu ontem foi um dia histórico para a democracia brasileira. Sabe por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, por 10-1, turbinou a campanha reeleitoral de Jair Bolsonaro. Criou um mártir, Daniel Silveira, que cometeu um erro de agredir o Supremo com aquele vídeo idiota. Ele se transformou num mártir depois dessa condenação que não tem base constitucional. Não poderia ter sido condenado a não ser pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional lavou as mãos, 364 deputados entregaram a cabeça dele de bandeja para a PGR e para o Supremo. O Supremo e a PGR apenas cumpriram o papel de detonar o cara, que agora virou um mártir. E vai ter recurso. Ele está condenado, mas a condenação ainda pode se prolongar, porque vão ter os tais dos embargos. Então, olha só o que pode acontecer. Daniel Silveira pode ser candidato ao Senado, pode se eleger senador pelo Rio de Janeiro. E aí eu quero ver como é que vai ficar a história. Se o cara se elege senador e ano que vem o Supremo, alguém resolve lá que agora tem que cumprir a sentença. Ou então que vai passar para a Câmara a atribuição de caçar, mas caçar quando? Depois da eleição? Ou antes da eleição? Antes, se passar a atribuição para a Câmara agora, a Câmara não vai caçá-lo, tá? Porque ontem os deputados viram que a punição que eles deixaram André Silveira, o Daniel Silveira sofrer, pode também se voltar contra cada um dos deputados. Então, pau que dá em Chico, nesse caso, pode dar em Francisco. Então, vejam as consequências da gravidade dessa decisão de ontem do Supremo. Imagina o Daniel Silveira, senador, ano que vem, liderando outros senadores que também podem começar a querer enquadrar e dar um troco no Supremo Tribunal Federal pela via institucional. Ou seja, o Supremo não mediu a estratégia, não fez uma avaliação, uma leitura estratégica da consequência futura. Isso vai aumentar ainda mais a confusão institucional no Brasil, que já é gigantesca. O certo teria sido ter perdoado Daniel Silveira, ter lhe chamado duramente pela besteira que ele fez, mas não condenar, dar uma condenação maior que a dada a um traficante. Isso é brincadeira. O Supremo solta traficantes e prende um deputado que foi eleito pelo povo? Incoerência total. Ele falou besteira? Falou. Ele exagerou? Exagerou. Mas o Supremo também exagerou na pena e na quantidade e na qualidade do mal que ele fez para a democracia brasileira. O Supremo errou ontem. Foi uma goleada contra o bom senso no Brasil. Pai, seu app de vídeos curtos.